Evangelho de João, capítulo 8. Vamos lá. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra para ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. E eu confesso que me fugiu da memória que hoje seria o culto de missões, e é o culto de missões. Eu penso ser bastante apropriado o texto, bastante pertinente até. Esse texto existe entre os estudiosos da Bíblia, os linguistas, os biblistas, uma discussão se esse texto seria ou não escrito por João, mas dentro de um contexto geral do Evangelho, o tema é bastante pertinente, porque desde os primeiros capítulos, a temática do julgamento e do posicionamento de Jesus ante esses julgamentos, ela é bem clara. E o texto se encaixa nesse contexto. Então, penso que não há tanta necessidade sobre a discussão de que se foi ou quem não escreveu. O importante e o fato é de que relata Jesus em plena ação no seu ministério. E fazendo aquilo para que a Bíblia diz que ele veio. Se nós lermos João 3,16, é o texto talvez o mais conhecido de todos nós aqui, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando eu olho esse texto, eu vejo Jesus em pleno exercício dessa palavra, para a salvação daquele que crê, e até do que não crê, como nós vamos perceber aqui no texto. A leitura que nós fizemos começa a partir do verso 1, dizendo que Jesus se recolhe ao monte, o que era comum para Jesus. Embora sendo o Filho de Deus, a Bíblia nos mostra que ele aqui é homem. E como homem, ele dependia da atuação do Espírito Santo, do movimento, ele dependia do Espírito de Deus, para que o seu ministério tivesse sucesso. E se ele é o modelo, e se ele é
e de fato é, vale um recado e que fica para mim e para os meus colegas, com todo respeito, e para aqueles que são candidatos ao ministério, que a nossa vida, o devocional, a vida particular com Deus é extremamente importante. O período de oração, o período de comunhão com Deus, o particular com Deus, onde você vai ter as suas experiências pessoais com Deus. Tudo isso é de extrema importância. E eu percebo isso aqui. O texto não diz se ele passa a noite toda orando, se ele fica a madrugada toda em oração, recolhido no monte. É possível conjecturar que sim, se nós levarmos em consideração outros textos, em que ele leva alguns dos seus discípulos para orarem com ele, e eles não conseguem e acabam dormindo, porque era difícil acompanhar Jesus na oração, porque ele começava e ia direto. E Jesus para um pouco, dá uma pausa na oração e vê, e os que ele levou estavam dormindo. Não consegue velar comigo. Não é brincadeira não, é difícil acompanhar o Senhor. Tem problema não, vamos orar mais um pouco. E dormiram de novo. Então, é possível aqui no texto imaginar que Jesus tenha estendido-se na oração. Mas no verso 2, pela manhã, bem cedo, ele vai para o templo e começa a ensinar. O texto diz que as pessoas vão se chegando a ele para aprender daquilo que ele tem para ensinar. As pessoas iam e viam, o fluxo era grande. Jesus era cercado pelas multidões. O templo, a priori, é um lugar de adoração. É o local onde as pessoas se dirigem para adorar a Deus, para apresentar um sacrifício a Deus. É o lugar onde as pessoas iam para aprenderem com os mestres, com os doutores da lei, com aqueles que tinham o domínio da lei e da palavra. Mas nesse texto, já a partir do verso 2, nós vemos o templo se transformar em outra coisa, que não um lugar de adoração, que não um lugar de ensino da palavra, que não um lugar onde verdades eternas eram pregadas, ensinadas, onde as ideias da Torá eram difundidas. Não. Esse texto mostra que se alguns cuidados não forem tomados, facilmente o templo se transforma em outra coisa e não um lugar de adoração. Vale lembrar, dentro desse contexto, o que Jesus disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Porque em outros momentos, o templo parecia outra coisa, menos casa de oração e lugar de adoração. E em que se transforma o templo nesse contexto que eu quero trazer para os irmãos? Até o momento em que Jesus está ensinando, em que as pessoas estão afluindo até Jesus para aprenderem dele, até aí, perfeito. Mas alguma coisa quebrou a rotina. Alguma coisa diferente aconteceria e aconteceu naquele momento. Enquanto Jesus ensina, ouve-se um burburinho. Tem um barulho diferente. Tem alguma coisa diferente. Tem um povo diferente chegando, alheio a tudo que Jesus estava dizendo. Tem um grupo chegando com um propósito diferente. Enquanto as pessoas iam para ouvir Jesus, esses homens estão se aproximando movidos de um outro sentimento. Não para aprender de Jesus. O texto nos mostra que eles vêm cheios de astúcia, querendo tentar Jesus. E é interessante quando o texto fala que eles tentavam
que eles estavam tentando-o para que tivessem com que acusá-lo. Porque se nós olharmos os 4 evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai ter ali, e os irmãos, todos aqui, eu creio, já leram e conhecem, fala da tentação de Jesus. Quando ele é levado logo após o batismo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. No Evangelho de João não aparece. Em Mateus, Marcos e Lucas, ele é tentado e o inimigo, o diabo, usa a palavra para encontrar acusação em Jesus, tentando Jesus através da palavra. No Evangelho de João, isso não acontece, esse texto não aparece. Mas não por isso, Jesus fica sem ser tentado por alguém que usa a palavra para tentá-lo. No Evangelho de João, quem faz isso são esses homens, são os escribas e são os fariseus, que usam a palavra para que, através da palavra, coloquem Jesus numa situação de condenação, de forma que ele fosse reprovado nas suas próprias palavras. O sentimento é diferente. O que move esses homens que chegam naquele momento é um sentimento diferente. E o templo, de lugar de adoração, passa a ser palco de um outro espetáculo. Eu aqui comigo penso num espetáculo de horror, com requintes de crueldade. Porque eles se aproveitam de uma situação, eles se aproveitam da fraqueza de alguém e usam a fraqueza de alguém em benefício próprio. Eles se valem, eles usam a vida de outra pessoa para alcançarem os seus intentos. Se nós olharmos, e o que fala aqui é bem específico, é acerca de uma mulher pega em pleno ato de adultério. Eles se valem de uma fraqueza, de um erro e de um pecado para se servir disso, de maneira que o pecado dela passa a ser útil para os seus propósitos. É como se foi bom que ela tenha cometido tal ato. Era a oportunidade que nós estávamos precisando para pôr em prática o nosso plano. Que bom que ele errou. Porque ele assim nos deu munição para que nós coloquemos em prática o nosso plano. Na minha humilde maneira de pensar, não existe nada mais covarde do que isso. Não existe nada mais baixo do que isso. Se nós fizermos uma análise de cada um, e é justamente para isso que o texto nos chama, para uma reflexão, a exemplo da mulher, dadas as proporções, porque o texto não diz que ela era inocente em momento algum. Ela foi pega em pleno ato, adulterando. O erro dela foi esse. A fraqueza dela foi essa. O pecado dessa mulher foi esse. Mas quando leio a Bíblia, vejo a mesma dizendo que todos pecaram. Todos pecaram. Quando vejo a Bíblia, percebo a mesma dizendo que aquele que diz que não tem pecado, mente. Porque todos, de uma maneira ou de outra, em pensamentos, palavras e obras. Quem nunca ouviu essa expressão? Ou até quem nunca disse? Perdoa-me, ó Deus, por pecados que tenha cometido em pensamentos, palavras e obras. De maneira que eu posso dizer que, de uma forma ou de outra, todos nós temos um telhado de vidro. Até aí, tudo bem. Passa a ficar sério quando eu começo a ignorar o meu, começo a olhar para o do outro, e pior do que isso, começo a tirar pedra no telhado de vidro dos outros, para que ninguém preste atenção no meu. E quando o propósito é esse, o erro do outro me serve. A fraqueza do outro me serve.
vai me promover de alguma maneira. Eu vou me valer disso de alguma forma. Eu vou me servir disso de alguma maneira. Eu vou lucrar com isso. Eu vou ganhar com isso. O que eles ganhariam? O que eles lucrariam com isso? O plano desses homens era achar algum erro em Jesus. Era desmoralizar aquele novo mestre, que para a religião, o modelo religioso da época, era um subversivo. Porque ele começa a falar diferente da elite religiosa. Ele começa a falar diferente dos fariseus. Ele começa a apresentar a Deus como Pai. Ele começa a dizer que bem-aventurados são os pobres. Ele começa a dizer que bem-aventurados são os misericordiosos. É diferente da pregação dos fariseus. O povo olha para Jesus e diz, esse homem fala diferente. Ele não fala como os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Então ele passa a ser um perturbador da ordem natural das coisas. Estava tudo bem do jeito que estava acontecendo. É possível. Não está escrito, eu posso conjecturar, desde que eu não crie uma heresia aqui, uma doutrina qualquer. Que essa mulher, e o texto me permite isso, não foi um ato fortuito, não foi alguma coisa que aconteceu, um acaso. Por acaso os fariseus estavam passando numa rua, por acaso eles estão passando na frente de uma casa, por acaso vem uma mulher entrando nessa casa? Por acaso eles sabem que essa mulher não mora ali?